Boa noite, que Deus abençoe, que Deus te guarde, que Jesus te proteja. Nessa noite eu quero orar com você e por você. Eu quero pedir para que o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo te abençoe. Na onde que você for, na onde que você vá, na onde que você pisar as plantas dos seus pés, que Deus venha abençoar e venha fazer seu cálice transbordar. Eu também quero pedir a Deus nessa noite para que Ele te fortaleça e para que Ele renove suas forças, para que assim você e Deus possam continuar caminhando juntos essa caminhada, para que o seu plano, os planos de Deus sejam cumpridos na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Você crê? Eu quero desde já agradecer a Deus. Obrigado, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando. Estamos aqui em sua presença, eu e meus irmãos e minhas irmãs, adorando e falando sobre ti e te buscando. Obrigado, Senhor. Pode ter certeza que nessa noite Deus ele tem uma palavra especial para o seu coração, que vai te trazer sustância, ânimo e muita força. Hoje eu quero falar sobre um grande homem de Deus, um homem que andou com Deus, que foi provado várias vezes, assim como todos nós é provados diariamente, mas um homem que foi provado, que lutou com todas as suas forças e que mesmo andando com Deus todos os dias, falando com o Senhor, ele teve seus momentos que abateu sua fé, momentos que ele desacreditou, que ele não confiou e que acabou acontecendo coisas que foram aptos à sua desobediência. Mas mesmo assim, o homem que andou pelos caminhos do Senhor todos os dias da sua vida, o homem que foi considerado pai da fé por todos nós que buscamos a Deus, um homem com o coração voltado ao Senhor e guiado pelo Espírito Santo. Hoje eu quero falar sobre Abraão. Abraão era um homem que Deus consagrou, Deus abençoou. Um homem que tinha uma comunhão com Deus muito forte. Assim como nós temos todos os dias buscarmos a sua presença de manhã e à noite, Abraão também tinha uma comunhão muito forte com Deus. Todos os dias ele buscava o Senhor. Todos os dias ele buscava a Deus. Se acaso ele queria a resposta de alguma pergunta, um direcionamento, se ele ia comprar algo, se ele ia fazer algo, tudo antes de fazer ele pedia opinião. Ele pedia discernimento para Deus, para que Deus te desse sabedoria para fazer tal coisa. E Deus sempre foi abençoando Abraão. E como disse antes, Deus também testava a fé de Abraão. Muitas vezes Deus testava e Abraão sempre ia bem em todas essas fases, esses momentos que Deus fazia com Abraão. Muito conhecido, uma vez Deus pediu o filho dele. Abraão queria ter um filho, Isaac. E Abraão, e Deus dá esse filho, e vai ser sobre isso que eu quero falar nessa noite. Mas só dar uma explicaçãozinha. E Deus pede o filho dele para que ele sacrificasse o seu filho. E a Bíblia diz que Abraão não pensou duas vezes, e Abraão foi sacrificar o seu filho. Mas Deus não deixou, porque Deus queria testar a fé dele. Então Abraão, ele é visto como um homem de muita fé, um homem que não teve, claro, ele ficou assim angustiado, porque era o seu próprio filho que estava ali para ser sacrificado, não por ele mesmo. Mesmo assim, Abraão tinha um amor e um temor muito grande por Deus, e ele sabia que era para Deus. Então Abraão não pensou duas vezes, mas Deus não deixou isso acontecer, porque Deus só queria ver como era o coração dele. E Deus viu que o coração de Abraão era um coração abençoado e um coração guiado pelo Espírito. Mas irmãos, o que eu quero dizer hoje nessa noite sobre como Abraão era guiado por Deus. E tenho certeza que vai ser um incentivo e vai ser um exemplo, não só para mim, mas para cada um de vocês. Abraão vai dizer
Eu quero, antes de tudo, quero abrir a Bíblia com cada um de vocês para que vocês venham entender. Se você tiver com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia agora no livro de Gênesis. Livro de Gênesis. Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15. Vai ser do primeiro versículo até o versículo... Primeiro versículo, acho que vai ser até... até o 6. Primeiro versículo até o 6º versículo, tá? Mas eu quero pedir a cada um de vocês que vocês só marquem capítulo 15, versículo, e primeiro versículo até o 6º. Depois você olhe e agora só me acompanhe na leitura, porque eu quero que você preste atenção e não desvie seus ouvidos e seu olhar, tá? Preste muita atenção, porque é uma palavra que Deus vai te fortalecer muito e Ele vai te abençoar muito. Nada por coincidência, viu? Essa palavra é para você. Então me ouça com atenção. Depois você abra e lê, mas ouça com minha atenção agora. Primeiro versículo está assim, ó. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, não tenha medo. Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Deus, que me há de dar, pois ando sem filhos, não tenho filho, Senhor. E o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. E disse mais Abraão: eis que eu não tenho dado filhos, e eis que o nascido da minha cara será o meu herdeiro. Olha que Abraão está dizendo que um filho ali da sua casa, ali, não dele, mas de algum parente, ou até do Damasceno Eliezer mesmo, que ele fala ali, tinha um filho. E ele não, como não tinha um herdeiro, ele ia colocar um daquele filho para ser o herdeiro. Mas olha, presta atenção, porque Abraão não tinha nenhum filho, e ele achava que ia ter que colocar um daqueles filhos que aquela pessoa teve na sua família para ser o herdeiro dele. Mas olha que Deus diz: eis que viu a palavra do Senhor, e ele dizendo: este não será o seu herdeiro, este não vai ser seu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, esse será o seu herdeiro. Então levou para fora e disse: agora olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes contar. E ele disse: assim será a sua descendência, assim será a sua descendência, a sua família. Creu nele o Senhor e imputou isso por justiça. Irmãos, a Bíblia vai dizer que Abraão, como disse antes, é um homem de muita fé. Só que Abraão estava numa idade avançada. Nesse versículo, Abraão já tinha 100 anos de idade. 100 anos de idade Abraão já tinha. E sua mulher, Sara, tinha 98 anos. Então, Abraão e Sara já eram idosos. Já eram idosos de corpo. A sua estrutura, naquele momento, não conseguiria gerar um filho. Nem Abraão, tanto Abraão como Sara, não teria como fazer isso, ter esse filho. Por isso que ele está falando: o meu filho, um herdeiro que vai ser o daqui de casa, porque eu não tenho como ter um filho. Ele já tinha 100 anos e sua mulher 95. E a Bíblia vai dizer que nesse momento Abraão ficou desmorecido, triste, porque ele não tinha como. Ele estava sem esperanças. Mas Deus renova a esperança de Abraão e diz assim: não vai ser esse o seu herdeiro, mas sim um que nascer das suas entranhas, um que nascer de Sara. Esse vai ser seu filho, esse vai ser o seu herdeiro. Ele pega Abraão, coloca Abraão e fala para Abraão: olha para os céus
e conta as estrelas, se é que podes contar, se é que podes contar. E certamente estava um céu muito estrelado. E Deus diz: assim será a sua família, a sua descendência. E a Bíblia diz que Abraão creu. Irmãos, Abraão não tinha como ter filhos, nem sua mulher. Mas ele creu na palavra, ele creu em Jesus. Ele creu na palavra de Deus. E ele não tinha estrutura, nem ele nem sua mulher. Mas Deus mudou. Deus mudou. Porque Deus deu força tanto para Abraão como para Sara. E a Bíblia vai dizer que no meio desse termo, Abraão, confiando em Deus, se passou muitos anos. E a Bíblia vai dizer que Abraão já estava triste, mais de 100 anos, mais de 100 e poucos anos. E sua mulher também. E Abraão disse que já não estava conseguindo mais, já não sabia mais quem é seu herdeiro. E a Bíblia diz que Sara, com medo de não deixar nenhum herdeiro para Abraão, pega e dá sua serva para que Abraão se deitasse. Porque naquela época eles faziam isso. E a Bíblia vai dizer que Abraão, sem muito pensar, acabou se deitando com a sua serva. E aí deu um filho a ele, que foi Agar, que deu um filho a Abraão. E a Bíblia vai dizer que mesmo assim, Deus vendo aquilo, mesmo assim Deus abençoou Abraão. Deus viu que aquilo foi um deslize, perdoou Abraão. Mas mesmo assim, Deus deu um filho a Abraão. Você viu? Abraão era um homem que andava com muita fé em Deus. Mesmo assim, a falta de confiança e aquela falta de temor mesmo, aquela desconfiança fez ele cair. Fez ele se deitar com essa mulher. Mas Deus perdoou Abraão e Deus logo em seguida abençoou Sara. E a Bíblia vai dizer que Sara, com mais de 100 e poucos anos de idade, e Abraão também com a idade já avançada, mais de 100 e poucos anos, Sara engravida. Irmãos, a Sara já tinha mais de 100 anos de idade, os ossos não tinha como, mas Deus abençoou a estrutura de Sara. E a Bíblia vai dizer que Abraão e Sara geraram um filho. Esse filho nasceu forte, saudável. Esse filho foi um filho muito abençoado, que foi Isaac. Deus abençoou Abraão e Sara. E daquele amor veio um filho. E que foi o herdeiro. O herdeiro e uma bênção em muitas nações. Eu quero dizer para você, confie em Deus. Confie em Deus e não deixe de confiar no Senhor. Os problemas vêm, os momentos difíceis vêm, e a falta e a incerteza vem também. Mas assim como Abraão, ele teve os momentos que ele desanimou, mas mesmo assim ele confiava em Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus abençoou ele com um filho. Deus também vai te abençoar. Talvez o que você quer não é um filho, mas seja algum bem, algum objetivo, alguma bênção. Deus ele vai te dar. Deus ele vai te dar, mas não faça assim como Abraão fez. Abraão acabou caindo. Algo veio na mão de Abraão, alguma outra alternativa que o inimigo pôs e Abraão acabou caindo. Mas o inimigo às vezes ele faz isso para a gente tropeçar. Talvez a gente espera uma coisa boa e uma coisa boa e Deus está preparando uma coisa maravilhosa para você. Mas o inimigo coloca alguém para te trazer uma coisa boa. Não uma maravilhosa, o que Deus ia te dar, mas uma coisa boa. E você pega aquela coisa boa e aquilo acaba, naquele momento, trazendo até uma certa alegria. Mas depois vem a tristeza, depois você vê que não era aquilo que Deus queria para você. Então confie em Deus. Confie em Deus e não deixe de buscar a sua presença. Porque quando você buscar a presença de Deus e quando você quer andar pelo caminho do Senhor, Deus ele te abençoa. Deus ele te abençoa e coloca a bênção para vir sobre a sua vida. No tempo certo de Deus, a bênção vai chegar sobre a sua vida. E você vai ter um testemunho para contar, em nome do Senhor Jesus. Abraão depois ele teve um testemunho para contar, porque Deus abençoa a sua vida, dele e de Sara. Olha, Sara e Abraão tinham mais de 100 anos de idade, então nada é impossível.
Nada é impossível. Talvez você tenha algum sonho que você acha impossível, mas nada é impossível para o Deus de Israel. O Deus que conseguiu fazer um filho gerar no ventre de Sara, que tinha mais de 100 anos. Ela não tinha nenhuma estrutura. O seu corpo estava debilitado, mas dela saiu um herdeiro. Um homem de Deus, que foi Isaac. Então, confie em Deus. Confie em Deus. Se Deus fez uma promessa para você, se Deus fez uma promessa, se Deus colocou no seu coração um sonho, algum objetivo, nada é por acaso. Confie em Deus e prevaleça buscando a sua presença. Porque a sua bênção vai chegar e vai ser lindo em nome do Senhor Jesus. E Abraão colocou o nome do seu filho de Isaac, ele e Sara. Que isso quer dizer, Isaac traduzido é Deus me deu um sorriso. Deus me deu de novo alegria. Deus também vai te dar de novo alegria. Deus também vai te dar um sorriso no seu rosto. Basta você confiar e acreditar que tudo vai dar certo em nome do Senhor Jesus. Você crê? Vamos orar nessa noite, pedindo para que Deus abençoe e nos fortaleça, para que Deus faça cair por terra toda a cilada do inimigo, colocando coisas ruins, para tentar fazer a gente esquecer a bênção e pegar outras coisas, achando que é aquilo que Deus quer. Vamos fazer para que Deus tire todos os embaraços da nossa vida e para que Deus nos abençoe. E que tudo que a gente colocar as mãos venha dar certo. Eu estarei orando com você e por você, e também pedindo para que Deus abençoe a água. Hoje eu quero orar com um copo de água. Se você tiver aí a possibilidade, pegue um copo d'água. Eu vou estar pedindo para que Deus abençoe a sua água, para quando você tomar, Ele te fortaleça, te renove, Ele te dê também uma noite de sono tranquila e reparadora. Vamos orar? Então feche seus olhos e ora assim comigo. Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor Jesus, eu te peço nessa oração, abençoe cada pessoa que está vendo esse vídeo. O Senhor conhecido como Jeová Rafa, o Deus que cura, Jeová Jireh, o Deus da provisão, Jeová Shalom, o Deus da paz, Jeová Eluí, o Deus que toma o controle de tudo. Então abençoe essa pessoa agora, Pai, que está vendo esse vídeo. Toma o controle dela, Pai. Renova a fé. Assim como nós vimos agora para Abraão e Sara. Eles confiaram no Senhor. Veio sim um engano, mas eles acabaram caindo, mas mesmo assim o Senhor honrou a promessa dele. Abençoa essa pessoa agora, Pai. Eu sei que ninguém é melhor que ninguém nesse mundo, mas o Senhor abençoa os seus filhos. E o Senhor dá discernimento àqueles que pedem. Então te peço agora, Pai, dá discernimento agora aos seus filhos, meu Pai. Talvez eles queiram uma bênção, algo que eles tanto precisam, e às vezes o inimigo coloca para embaraços, coloca para pedra de tropeços para enganar eles, colocando algo bom, mas o que o Senhor tem para eles é maravilhoso. Então, Pai, não deixe, meu Deus, os seus filhos se enganarem com o bom, e faça eles acreditarem em Ti, Pai, buscarem a Sua presença, para que no seu tempo certo eles confiem e que o Senhor venha entregar algo maravilhoso na mão de cada um deles, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoe seus filhos, Pai, renova a fé deles, Pai, guarde e proteja em nome do Senhor Jesus, Pai. Que no tempo certo, no seu tempo certo, o Senhor venha entregar a bênção na mão dele e que eles venham poder contar um testemunho lindo em nome do Senhor Jesus. E abençoe a noite de sono de cada um deles, meu Deus. Que venha ser uma noite tranquila e reparadora em nome do Senhor Jesus. Receba a vida em tuas mãos. Também receba a minha vida e a vida de cada um que está vendo esse vídeo em tuas mãos. É isso que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Pai, também nesse momento eu te peço. Abençoe, Senhor, esse copo d'água com o teu poder, com a tua unção, com o teu Espírito Santo, para que quem beber dessas águas, meu Pai, venha se fortalecer. Eu consagro essa água agora, eu te peço, Espírito Santo de Deus, abençoe sobre essas águas. Vem, Espírito Santo, sobre essas águas, abençoando, para que quem beber delas seja renovado as forças, recebendo a cura, o milagre, em nome do Senhor Jesus. Ora assim comigo. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livre do mal, Senhor. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todo sempre. Amém. Beba da sua água. Amém. Confie, viu? A sua bênção vai chegar. Só basta você confiar e acreditar, tá? Compartilhe esse vídeo se você gostou. Curta, compartilhe e venha ser um canal de bênção na vida de outras pessoas, compartilhando. Me ajude a evangelizar cada vez mais e mais pessoas compartilhando esse vídeo.
e Deus abençoe sua vida, para que cada compartilhamento que você venha abençoar outras pessoas e que a bênção volta para você também, viu? Que Deus abençoe sua vida e Deus, ele te ama muito, tá? E eu também, Cristo Jesus. Deus abençoe e até amanhã de manhã. Não perca a oração, que vai ser uma bênção. Deus abençoe.